Então, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo. Hoje vamos concluir o capítulo 33 do livro Mereça Ser Feliz, que traz o título, que nós começamos na semana passada, que é o por dentro, numa alusão que nós devemos sempre fazer na nossa existência com relação à essência, à profundidade das nossas ações na vida. Nós temos já essa ideia, essa concepção muito bem fundamentada na nossa existência. Existem várias informações, muitos filósofos, mensagens, ciência, que nos fala da importância da essência, e de não ficarmos fiéis tão somente à aparência. O que significa dizer também, como estamos estudando, e nesse capítulo tem falado justamente das três potências da alma, que é pensamento, sentimento e ação. E nós fizemos uma alusão, como o próprio autor, à vontade, então podemos estar colocando pensamento, sentimento e vontade. Então, quando a gente está na superfície dos fenômenos, e nós temos um termo que retrata bem isso, no nosso dia a dia, que é o piloto automático. Então, qual que é a dificuldade, qual que é o risco ou o perigo de nós estarmos na superficialidade dos fenômenos ou no piloto automático? A nossa vida acontece de forma mecânica, automatizada, fundamentada apenas nas reações, muitas delas automáticas, onde não há participação consciente do espírito. É como se a nossa vida, e de fato acontece isso com muitos de nós, estivesse acontecendo no reino da mente. A mente, que vai processando as situações da nossa vida. Então nós temos aquela síndrome do pensamento acelerado, que vai acontecendo os estresses, as dificuldades da vida, onde nós não conseguimos interromper o fluxo de pensamentos. Nós estamos acordados, a mente está um turbilhão. São pensamentos que se sucedem um ao outro, sem descanso. É como se fôssemos uma máquina que processa ou que executa o programa. Hoje nós temos fantásticos robôs, não só na indústria, mas em muitas áreas da atividade humana, nós temos vários robôs. Equipamentos eletrônicos, o próprio celular é um deles, que executam tarefas extraordinárias. Tem lá os programas, os aplicativos, você pede uma coisa, ou você lança uma tarefa, e o programa executa de forma perfeita, em tempo recorde. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos um programa e estarmos executando mentalmente programações já feitas. Porque, além de estarmos no piloto automático ou na superficialidade dos fenômenos de forma mecânica, nós podemos estar processando ou executando um programa antigo, já obsoleto, de quando tínhamos, 18 anos, 15 anos, ou pior, algum tipo de programa do século passado, que já estabelecido em crenças que já deram o que tinham que dar. Os próprios programas de hoje, os aplicativos de hoje, eles são, vamos dizer assim, atualizados quase que diariamente. Você entra ali nos seus aplicativos, tem lá uma atualização disponível. Dificilmente fica uma semana sem atualizar uma série de aplicativos. Então, os próprios programas automáticos, que estão no piloto, são atualizados de tempos em tempos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se estamos no piloto automático da vida, estamos também correndo o risco, além de não estarmos conscientes, processando programas defasados. Talvez as nossas crenças ainda sejam do século XVIII. Talvez ainda acreditemos em céu e inferno, por exemplo, ou coisas do gênero. Então, tem muitas situações que nós precisamos estar atentos, conscientes na vida atual,
para, no mínimo, atualizar as nossas programações. Está ali a programação neurolinguística, que não nos deixa mentir, né? A importância de estarmos reprogramando dentro de processos de reestruturação de crenças permanentemente. É o que a gente fala de ter uma mente aberta, de abrir a cabeça para que possamos aprender sempre mais e não nos fixar dentro de um comodismo mental, espiritual, estabelecido em crenças já ultrapassadas. Então prestem muito bem essa atenção à vida, para que não sejamos única e exclusivamente pensamento, aonde estaremos sempre na superfície dos fenômenos e no automatismo da vida. Então há que se ter uma ação consciente do espírito, e aí tem as outras duas potências da alma que devem ser usadas, não apenas pensamento. Então pensamento, ok, você tem que dominá-lo, você tem que saber qual é, de onde ele vem, para onde ele vai, se ele é seu ou se ele não é. Porque nem tudo que entra, o que está na sua cabeça é seu. Não esqueça que a tua mente extraordinária não apenas emite pensamentos verdadeiros que são seus, mas capta pensamentos que estão na atmosfera psíquica. Então, às vezes, você julga que um pensamento é seu, mas não é. Você captou, através da sintonia vibratória, um pensamento que estava disponível, ou uma série de pensamentos que estavam disponíveis na atmosfera psíquica. Você ajustou a frequência vibratória do teu pensamento e ele captou, né, vários pensamentos afins ou semelhantes, e você está sendo induzido muitas vezes, vítima, né, de pensamentos acumulados na atmosfera psíquica. Então tem que se ter esse cuidado. O que é que a tua mente está processando? Que aplicativo, que programa é esse que você está usando na atualidade e que você processa toda a sua existência? Pois não se esqueça que se trata da sua vida. Se você tem um certo cuidado em atualizar o teu equipamento, você não tem aquele celular que é um tijolão, né? Quem nasceu esses dias não conhece, né? Mas entra no Google, né, no Museu da Tecnologia, e vocês vão ver como é que eram os primeiros celulares, né? Eram verdadeiros tijolos, né? Então, quem teve, já imaginou alguém hoje com aquele tipo de celular? Não funciona, não vai funcionar, né? Não consegue processar nenhum aplicativo. Então, se nós temos cuidado em atualizar equipamentos eletrônicos, imagine teu grande equipamento mental, o teu cérebro precisa ser atualizado de quando em quando. Abre a cabeça, avalie o que você pensa. A forma de avaliar é acessar ou linkar a cada pensamento o sentimento em questão. Então, a outra potência da alma é o sentimento. Quais são os sentimentos associados aos pensamentos que surgem? Né? De que forma eles se entrelaçam? Como essa avenida extraordinária, né, de pensamentos que descem e sentimentos que sobem, estão sendo avaliados por você conscientemente. Então você não pode reagir automaticamente às questões programadas na mente, mas muito pelo contrário, você tem que estar conscientemente ativo, observando esses pensamentos. E aí tem que entrar o sentimento. Como anda o teu coração, a tua parte sentimental, junto dos pensamentos que se sucedem. E não apenas as duas potências, porque se pensamentos e sentimentos única e exclusivamente estiverem operando na tua existência, está faltando o principal, que é a tua vontade. Você, espírito soberano, está acima do que pensa e acima do que sente. Precisa entender o que pensa, precisa entender o que sente e precisa decidir o que fazes. O que é que você decide fazer diante do que está acontecendo? E não apenas reagir mecanicamente no piloto automático da vida, quem executa um programa. Nós não somos máquinas. Nós somos livres e seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, observa o que fazes, percebe o que sentes, analisa o que pensas e decide o que fazes. Se você não está operando dessa forma na tua vida, você não está operando na sua vida. Você está sendo um fantoche, uma marionete, vítima do ego e dos seus caprichos, daquilo que ele pede que você faça. Ah, eu quero isso. E você faz, achando que é você que está decidindo. Não, é o ego que está imperando. Então, tudo isso a gente já estudou nos outros
30 capítulos iniciais. Acho que em todos os capítulos a gente dá um pitaco, né, dessa questão relacionada ao ego, mas é muito importante, por quê? Porque o estudo é esse. Aonde se estabelece o orgulho que estamos estudando? Principalmente no ego, no personalismo. Então há que se ter um controle desse orgulho através do exercício da humildade, para se perceber quem é e para estarmos constantemente aprendendo quem somos, que é o verdadeiro conhecimento. Então, uma pequena introdução com relação a essas 3 potências da alma, que já estudamos na semana passada, e que aqui ele continua, né, mostrando os riscos que temos se nós ficarmos só nessas questões de aparência, que a gente fala que é um espiritismo por fora, uma religião por fora, é qualquer coisa por fora, ou seja, da boca para fora, isenta de conteúdo, né, sem uma expressão de alma, é algo superficial, raso, né, que não tem raiz e que, portanto, não se sustenta, e que, na grande maioria das vezes, não te representa. Pode representar o teu ego no jogo de sombras da vida, nos interesses pessoais, no egoísmo, no orgulho, e uma série de outros fenômenos onde nós acabamos sendo reféns da existência, ou reféns do mundo, esquecendo que nós somos os senhores da criação, os reis absolutos que devemos imperar dentro da nossa terra, que é o próprio coração, que é o próprio sentimento, que é a própria mente. Então, para que a gente não faça da nossa vida uma simples reação, mas que conscientemente possamos agir no mundo, como deve se agir no mundo. E aí a gente tem que fugir dessa questão das poses, né? Vamos posar para uma foto. Normalmente, quando você vai bater uma foto, vai fazer um like, sei lá, um vídeo, né? Alguma coisa, você vai dar uma ajeitada na pose ali, né? Dar uma maquiada, vai dar uma melhorada na face, né? Para você aparecer um pouquinho melhor, beleza. Mas você não vai ficar a vida inteira batendo foto. Então, outro cuidado nos dias de hoje é essa questão da virtualização da vida, onde a gente tem, né, talvez um exagero com aparência para estar aparecendo sempre bonito na foto, no vídeo, nas questões que a gente posta, quando na verdade aquilo é uma pose, né? A pose é pose, é uma que capta a aparência, e a vida não é aparência. Então a atitude ela precisa ser uma atitude profunda, né, que reflete a tua essência, senão não é você que está vivendo. Então você tem que perceber se é você que vive, ou se você está na matrix da existência e quem vive é o teu ego, né? Então toma posse, como estudamos em alguns capítulos anteriores, do teu patrimônio espiritual. Você não toma posse do teu patrimônio aqui na Terra? Se você tem um carro, e para provar que o carro é teu, você não tem que ter um documento, tem que estar no teu nome. Se você tem um terreno, uma casa, não está lá a escritura ou qualquer outro documento que confirme que está lá, é propriedade sua, e você fala, esse patrimônio é meu, e se você declara imposto de renda, está lá no imposto de renda, você está declarando aquele patrimônio, e ninguém te toma, por quê? Porque ele é teu, é legalmente teu. Se a gente tem tanto cuidado nos patrimônios materiais que vão ficar aí, né, então se amanhã a gente morrer, né, pensa bem, amanhã você parte essa noite, né? Louco, esta noite te pedirei a alma. Aí você foi embora e amanhã tudo que era seu não é seu, né? É um patrimônio que fica no planeta. Então, se você tem um cuidado no patrimônio material, imagine o teu patrimônio espiritual. Então, como é que você está tratando e como é que você está assumindo o teu patrimônio espiritual? Você já fez um balanço do teu patrimônio? O que é teu? O que você já conquistou? O que é que são as tuas posses patrimoniais espirituais? Convém dar uma olhadinha nesse balanço aí. Há quantos anos você não faz esse balanço? Há quanto tempo você não avalia o quanto você cresceu em riquezas espirituais e emocionais? Né? Convém dar uma olhadinha, né? Se você precisar de um contador, contrata um, né? Vai lá e dá uma olhadinha nessa contabilidade espiritual, para que você não seja pego de surpresa após o desencarne. Então, as poses, ou as poses, vamos falar assim, sempre fizeram parte das atitudes humanas. É como se fosse no intuito de convencer o outro daquilo que muitas vezes a gente não é. É uma aparência. Essa atitude é reflexo do orgulho. Então, por isso que nós estamos estudando orgulho. Por quê? Porque essa atitude é um reflexo do orgulho. Quem é humilde não faz isso. Quem é humilde não se preocupa em aparentar o que não é. A humildade dá ao ser, ao espírito, uma grande qualidade,
que é a autenticidade. A pessoa é autêntica, ela é o que é. Não está mostrando aquilo que não é e nem está querendo ser menos do que é. Dá a si mesmo o valor que tem, nem mais nem menos. Isto é humildade. Então, essa atitude de pose ou de aparentar o que não se é através de um personalismo exagerado é o orgulho, em querer parecer o que ainda não somos, para fluir das sensações de que estamos sendo admirados e prezados pelos outros. Já estudamos isso. Isso é carência e fragilidade ou vulnerabilidade emocional. Eu querer ter reconhecimento alheio é porque eu próprio não tenho valor absoluto de mim mesmo. Eu não preciso de aplausos, eu não preciso que o outro me reconheça. Por quê? Porque eu já sou reconhecido. Eu sou único. Não existe outro igual a mim no universo. Olha o valor que eu tenho. É inestimável. Aliás, não tem como colocar valor, né? É inestimável o nosso valor. Então, se eu estou atrás de valorização, é porque me falta ainda uma fortaleza íntima que me completa, né? A fonte que jamais cessa. É o eu interior, é a consciência crística, é o retorno para a casa do Pai. Quem é o Pai? É Deus. Onde está Deus? Dentro de você. Então, essa cisão de reino que ocorreu há séculos atrás, no milênios, estabeleceu no ser humano uma carência afetiva, onde ele busca o amor que não tem e que precisa desenvolver. Ninguém dá o que não tem e ninguém vai validar aquilo que não tem por dentro. A pessoa carente vai buscar amor em tudo e sempre vai se sentir carente. Não se preenche por fora, se preenche por dentro. A plenitude do ser não é exterior, é interior. Tem que ser preenchida. Por quem? Por você, por mim, por nós. Além do orgulho, é também escassez de autoestima. Né? Nós antecipamos aqui exatamente o que falamos, né? Essa carência afetiva. É a mendicância da consideração alheia, apresentando falsos dotes para chamar a atenção e conquistar o apreço. Então, é uma mendicância da consideração alheia. A gente tem que parar de mendicar. Nós temos que ter luz própria. Por isso que o mestre falava, brilha a sua luz. Sinal que você tem. Tem que colocar combustível, há que se ter esforço para que ela brilhe. Então, é muito interessante que essa santidade ou pose de superfície pode ser considerada natural nos primeiros tempos do contato com as revelações novas na vida da criatura. Mas para aqueles que passam os anos se detendo nesses chavões de puritanismo, podem estar sofrendo de uma negação psicológica, ou seja, a manutenção de algum mecanismo de defesa que impeça de se analisar com sinceridade e construir a autoaceitação. Então tem outro aspecto aqui, que pode ser uma negação de si mesma, a pessoa não se aceita, o que significa dizer que não se ama. O que tem que fazer é se amar, amar o próximo como a si mesmo. O orgulho, como doença da alma, é habilidoso o bastante para gerar uma capa de ofuscamento das nossas imperfeições e criar uma miragem encantadora com virtudes que ainda não desenvolvemos, nas quais ele nos faz acreditar. Então, o orgulho é traiçoeiro, não é à toa que é bastante difícil a gente vencê-lo. Ser humilde é uma virtude que precisa de esforço. Por quê? Porque o orgulho, aqui considerado inclusive como doença da alma, evidentemente, né? Doença da alma, é habilidoso o bastante para gerar uma capa de ofuscamento das nossas imperfeições e criar uma miragem encantadora com virtudes que ainda não desenvolvemos e nas quais ele nos faz acreditar. É como se você olhasse para você mesmo e dissesse, puxa vida, eu sou o máximo, eu sou tudo isso. Né? No passado, na individuação do espírito, houve a necessidade desse egocentrismo para reforçar a individualidade do ser. No passado foi um impulso positivo, em que a autoestima precisou se estabelecer numa imagem de si mesmo reforçada. Por quê? Porque era o início. É algo que precisava de um reforço e um esforço do espírito na sua individuação. Mas isso ficou para trás. É como a gente continuar utilizando uma ferramenta que já deveria ser
ter sido abandonada, né? Na construção da casa, você tem lá os andaimes, não tem? Todos aqueles, vamos dizer assim, caibros e, né, sei lá, madeiras que sustentam a laje até ela ficar pronta. Você não vai mudar para casa e chama as visitas para a tua sala, está lá cheia de plástico, né, de rede, aqueles andaimes, madeira, saco de cimento num canto. Não, por quê? Porque aquilo ficou para trás, né? Depois que a casa está consolidada, você arranca aqueles reforços, limpa e habita uma residência nova. Manter ainda o egocentrismo e o orgulho é manter esse material dentro da tua casa íntima. Eles não te servem mais, já deu. Ó, passou. Você tem que arrancar tudo isso porque a laje já está pronta. E você precisa agora se firmar ou autoafirmar em você mesmo, no teu real valor, sem necessidade de uma autoafirmação desnecessária, de um personalismo exagerado. Como se diz, dessas capas de ofuscamento para dar uma impressão legal, um filtro, né, que se coloca lá no Zap, ou sei lá, no Instagram, para parecer aquele cara, olha, nossa senhora, que trem absoluto, né? Mas está cheio de filtro, não é verdadeiro. Então, essas questões o orgulho faz, para que você aparente ter algo que você não é. E que não precisa ser. Né? É uma besteira esses padrões de beleza ou de sucesso que, na verdade, não dizem nada. Por quê? Porque fica tudo aqui. É muito rápido. A vida é um piscar de olhos entre duas eternidades. Aqui foi e aqui virá. Qual é a verdadeira vida? A verdadeira vida é do espírito. Onde você deixa esse corpício, né, essa carcaça biológica, e vai com a tua veste nupcial para outras dimensões, continuar vivendo. O que você leva? É o que se acumula nas potências da alma. Pensamento, sentimento e vontade. Certo? Então, bem interessante, né, as alusões aqui do espírito, eles sempre colocam uns termos bastante interessantes, né? Capa de ofuscamento, parece trem de super-herói, né? E miragem encantadora, né? Parece um Doutor Estranho, né? Fazer umas mágicas, Thanos, né? Que vai criar umas miragens absolutas aí, né? Então, até certo, como nós dizíamos, é muito doloroso reconhecer nossa verdadeira condição espiritual. Por que é doloroso? Doloroso se você for orgulhoso. Se você for humilde, não é. Você aceita. Eu sou esse trem, beleza? Eu estou em construção. Não sou um ser acabado. E estou condenado a ser perfeito. Que bom. Então relaxa. Vamos construir as nossas identidades espirituais. Vamos reforçar o nosso patrimônio íntimo e vamos nos tornando cada vez melhores com o tempo. Então, deixar o orgulho para trás é recomendável. Então, para a gente ir encerrando, né? Por conta dessas questões de superfície ou de aparência, muitas vezes nos nossos grupos, sejam eles quais sejam, os grupos sociais, de trabalho, a gente acaba perdendo muito tempo nas aparências, nas questões mentais, nos resultados. Isso é importante para a matéria, é importante para a subsistência. Claro que é importante. Você tem que dar valor a isso, precisa dar valor a isso. Mas não é só isso. O que tem acontecido com a grande maioria das pessoas é que a vida se resumiu nisso. A vida virou um campo mental de aparências, onde eu faço programas, eu executo tarefas, eu estabeleço metas e objetivos materiais e fico único e exclusivamente nisso. Então a mente, a gente fala, o ego se tornou soberano e nós estamos reféns do ego. Deixamos de ser reis em nosso íntimo ou em nós mesmos para sermos escravos do ego. Então precisamos começar nesses grupos a estabelecer diálogos mais profundos. Nós precisamos estabelecer as nossas relações de convivência sociais numa profundidade maior. É de alma para alma, e não de ego para ego. A relação de ego para ego vai muito bem, obrigado. Ela está aí reinando, nesse jogo de sombras da materialidade humana. Agora, como está o diálogo íntimo? Como estão as conversas de alma para alma? Se você mesmo não conversa com você mesmo, estabelecendo interiormente um diálogo de profundidade, como é que se vai dialogar com outra alma? Então há que se aprofundar a vida. As relações precisam ser mais profundas, mais verdadeiras, mais sinceras, com mais sentido, para que nós possamos partir desta experiência humana melhores do que entramos. Porque mais ricos, muita gente vai sair, mas a riqueza fica material.
Essa ficou, beleza, legal. Né? Você deixou patrimônios. Excelente. Uma parte da existência foi cumprida, a material, a física. E agora a verdadeira permanente espiritual, como foi? Né? Qual é esse patrimônio? Você tem cuidado dele? Você tem investido nesse patrimônio espiritual? Né? Então, sem temor algum, concluímos que ritos e poses em momento algum são os problemas que pesam sobre o futuro espiritual que espera os homens logo mais. Mas, acima de tudo, a luz que não souberam ou não quiseram dilatar nos reinos do coração, perante os luminosos raios da verdade, entregues gratuitamente a todos nós, nos caminhos de cada dia. Então, a gente não pode mais alegar ignorância. Né? Concluímos assim o capítulo 33. Não dá para alegar ignorância. Eu não sabia. Não tem jeito. Né? Essas verdades espirituais estão conosco há muito tempo. A morte não é um mistério, já deixou de ser há muito tempo. A gente não é o ignorante do que nos aguarda depois da vida. Se alguém fizer uma pergunta dessa e ainda não tiver a resposta, tiver 3, 4 anos de idade, pode ser, vamos dizer assim, justificável. Né? Mas a partir do momento em que você consegue uma maturidade na vida, você já tem que ter resposta para essas perguntas. De onde vim, para onde vou, o que eu faço aqui? Para entender que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito numa experiência terrena, extremamente rápida e que tem um propósito. Não é um jogo de dados, não é o acaso. Não estamos aqui de férias. Né? Eu sempre brincamos, Jesus não é um agente de viagens, né, que manda nós para o planeta Terra para um spa. Não é isso? Nós estamos aqui para um propósito de crescimento e evolução. Existe um plano de trabalho escrito para cada alma. Os católicos falam no plano de Deus para a sua vida. Nós, cientistas espíritas, falamos projeto reencarnatório, que é a mesma coisa. Qual é o plano divino da tua existência? Como estão os prazos? Tem entregue os pedidos em dia? Tua clientela está satisfeita? Teu chefe tem gostado do teu trabalho? Não se serve a 2 senhores. Então, são perguntas extremamente terrenas que precisam ser respondidas. No mínimo. Urgente. Pode dar um friozinho na barriga? Não sei se pode. Se você já se faz essas perguntas, já está acostumado com elas. E já tem as respostas. Se dá um friozinho na barriga, é um bom sinal. Pelo menos você está tendo alguma reação a respeito. É isso? Então, que Jesus possa estar em nossos corações, nos auxiliando a mergulhar no íntimo de nós mesmos, nessa viagem extraordinária. Não é a viagem ao centro da Terra, mas é a viagem ao centro de si mesmo. Né? Como bons exploradores que somos, que a gente possa garimpar com muito sucesso no interior de nós mesmos para encontrar as pepitas, as pérolas preciosas que nos aguardam, para que a nossa luz brilhe sempre. Né? Luiz, vamos lá? Encerrar então o capítulo 33 com mais uma música. Obrigado a todos e até domingo que vem. Deixa falar a voz que vem do coração, estende a mão, dá um sorriso, deixa sair o amigo que existe aí dentro de ti. Deixa o amor crescer, você vai perceber que o mundo vem
bem melhor será. Procure nisso crer, confie em seu poder ser muito mais que ter. Renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor o guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra que alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor o guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra que alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá. Obrigado, Luiz. Até domingo que vem.